Muito bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Meu nome é Edinaldo, eu sou seminarista da igreja e nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos com os estudos aí da Palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nós vamos ver do versículo 6 até o versículo 10 hoje. Nós vamos dividir esse capítulo em 4 partes. Aqui Paulo vai tratar um pouquinho sobre todo esse engano, todo esse engodo que estava chegando ali na igreja de Colossos, começando pelo gnosticismo. Nós vamos ver também o legalismo judaico, também vamos ver um pouco de misticismo e no final um pouco de ascetismo. Nós vamos ver tudo isso. Hoje nós vamos nos concentrar mais na questão gnóstica, aquela busca do conhecimento, tudo aquilo que nós temos começado a falar. Nós não vamos entrar profundamente sobre isso, vamos apenas ver o que os versículos estão nos dizendo e comentar um pouquinho sobre eles. Então vamos lá, versículo 6 ao versículo 10 eu vou ler. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Então Paulo ele já começa orientando a eles, o que ele já havia dito, se manterem firmes na fé em Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos hoje, sempre, nos mantermos firmes naquele que nós aceitamos, naquele que nós aceitamos como nosso Salvador, que é o próprio Cristo. Temos que nos manter firmes, é o que Paulo fala, se mantenham firmes nele. Se mantenham, no versículo 7, enraizados e edificados, firmados na fé, como foram ensinados. Ou seja, nós precisamos ter raízes. Precisamos estar edificados em Cristo. Ele é a nossa raiz, ele é o nosso, toda a nossa estrutura, a nossa coluna, é aquilo que edifica, são o nosso edifício é Cristo. Ele é que tem que nos edificar, porque se não for nele, quando nós formos surpreendidos por vendavais, nós cairemos. É em Cristo, é Ele que estará conosco. Se não é em Cristo, não é possível resistirmos a esse mundo tão perverso e cruel que nós vivemos hoje. Então precisamos em Cristo, porque essa ideia, toda essa filosofia, todas essas questões que estavam entrando, nós vamos começar a ver isso no versículo 8, estavam querendo justamente tirar essa raiz, esse alicerce deles. Quando nós colocamos a nossa cabeça em outras coisas, outros ensinamentos, e não em Cristo, e não na palavra de Deus, que é ela que traz o ensinamento, que Cristo está dentro da palavra de Deus. Toda a história está aqui. Então, se não for na palavra de Deus, se for em filosofias humanas, em conhecimentos humanos, em conversas, e boas conversas, que muitas vezes nós ouvimos aí na televisão e em outros lugares, se for nos pautarmos em pessoas, nós vamos cair. Nós não estaremos edificados e enraizados, não, porque só em Cristo é possível estarmos assim. Então é isso que Paulo fala, em Cristo. Deixe de ouvir essas pessoas e se edifique em Cristo, nos ensinamentos que vocês receberam. Não fora Paulo o fundador aqui, mas muito provavelmente foi alguém que Paulo discipulou, ou seja, o ensino também é paulino e também é cristocêntrico, porque Paulo, toda a sua vida após a sua conversão, Cristo é sempre o centro de todas as coisas. Cristo para ele é o que importava, nem ele mais importava. A sua vida já não era tão importante mais, porque Cristo é o que importava para Paulo. Então todo o ensinamento era pautado nisso. Então era isso que eles receberam. Mas, como sempre acontece nos nossos dias, estava acontecendo ali também, outros ensinamentos chegam para querer minar isso, para querer colocar ali um bichinho na raiz, para matar a raiz, ou querer quebrar uma coluna, querer
detonar um edifício ali para que possa ruir toda aquela construção, né? Então, no versículo 8, Paulo vai falar, tenham cuidado, São Paulo já lê, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofia vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então aqui, Paulo ele vai colocar algumas coisas para nós, para que eles tivessem cuidado, para que eles não se escravizassem, né? Aqui nós vemos que esses ensinamentos podem nos escravizar, né? Podem nos cegar, então nós ficamos escravizados, né? E quando nós nos escravizamos é difícil de nós sairmos daquilo. Então o único que nós temos que nos escravizar é em Cristo, e em outro lugar, em outras coisas não. Então Paulo fala, cuidado, porque isso pode escravizar vocês, essa busca de conhecimento, essa filosofia, esse amor ao conhecimento, que é o que significa filosofia, vai escravizar vocês. Se você ama o conhecimento, muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu amo o conhecimento. Cuidado, é importante o conhecimento, é importante que você tenha conhecimento, é importante que você busque conhecimento, isso é bom, mas se você for escravo disso, ele vai começar a te levar para um lado onde não é suficiente apenas para o seu conhecimento intelectual, não é suficiente apenas para a sua profissão, muitas vezes, mas vai ser suficiente, vai começar a ter necessidade de conhecimento para elevação, que era o que estava acontecendo. Para que você chegasse até Deus, você precisava buscar o conhecimento. Só Cristo não era suficiente. Ele tinha que buscar o conhecimento e através desse conhecimento ele ia chegando até Deus, né? E também uma ideia dualista, né, que a gente vê aqui, que é a matéria é má, o espírito é bom, então o corpo é ruim e o espírito é bom. Então eles faziam essa divisão, nós não podemos fazer essa divisão também nas nossas vidas. Então nós temos que ter uma plenitude, ter aí algo saudável do corpo, mas hoje nós temos até outra linha de pensamento, né, que o corpo que na verdade nós temos que levar o nosso corpo, né, então o corpo é tudo, nós temos que ter a melhor dieta, não podemos comer isso, não podemos comer aquilo. Nós vamos ver um pouquinho disso lá embaixo no ascetismo, né, lá no final, nós vamos ver um pouquinho disso, mas isso aqui para eles, eles faziam esse dualismo, essa seita, de que o corpo era ruim e o espírito bom. Então tinha até o pensamento de quanto mais você pecasse, porque o pecado estava ligado ao corpo, então você sacrificava o corpo com o pecado, então quanto mais pecado você diminuía o corpo, quanto mais conhecimento você levava a sua alma, e aí você poderia se aproximar de Deus. E no meio disso tinha essa questão de fundamentos rudimentares, né, que é difícil de ser interpretado aqui na palavra de Deus, mas muitos estudiosos dizem que são espíritos, né, são espíritos que ficam ali e que precisavam ser aplacados, né, para que esses espíritos de alguns deuses, né, algumas coisas que tinham ali, que eles precisariam que através do conhecimento você aplacava a ira desses mini-deuses ou alguns deuses inferiores que estavam nesse meio entre nós e Deus, né? Então nesse meio tinha todo esse mundo espiritual aí e através do conhecimento você aplacava um pouco ali e você, quanto mais conhecia, mais você agradava a eles e aí eles permitiam, você teria acesso através do conhecimento a Deus. Algo totalmente louco. E nós não temos muita coisa diferente hoje. Hoje nós temos muitas ideias loucas aí, até dentro das nossas igrejas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com essa busca desenfreada pelo conhecimento. Volto a dizer, é bom buscar o conhecimento, mas toma cuidado para que isso não tome aí o espaço de Cristo, que é o que Paulo sempre coloca aqui, é Cristo que tem que fazer ali, estar no centro de vocês. Ele que é importante, não esse conhecimento todo. Então, muitas coisas eram ali colocadas. Aí Paulo vai começar a refutar, versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, voltamos a dizer que essa plenitude, eles precisavam
é o pleuroma, né? Plenitude, para chegar até Deus, esse conhecimento, esses deuses que estavam ali naquele meio. Então você, para ter toda essa plenitude, você precisaria cada vez mais buscar conhecimento, filosofia e filosofias humanas, aqui muito provavelmente o platonismo, né? Ideias de Platão, muita filosofia ali. E pensadores da época ali que ele coloca, né? Aqui filosofias enganosas, né? Fundamentadas aí em tradições humanas, ou seja, pessoas que tinham suas ideias, e muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós vamos atrás dos humanos, nós esquecemos a palavra de Deus, nós não lemos a palavra de Deus, e as ideias dos humanos é que vão nos atingir. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não nos aprofundarmos na palavra de Deus, se nós não nos enraizarmos nisso, não buscarmos os ensinamentos, como ele diz lá no começo, da palavra de Deus, nós vamos fatalmente ser alimentados por esses pensadores. E muitas vezes nós vamos estar aí deixando com que os pensamentos deles nos escravizem, né? Então Paulo fala, não, vocês não necessitam disso, porque em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Vocês não precisam pleuroma, plenitude, buscar tudo isso, buscar conhecimento dessa forma, esses conhecimentos ocultos para que vocês atinjam até Deus. Não, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Ele basta para vocês, não precisam de outra coisa. É nele habita tudo isso. Corporalmente ele faz questão de falar que Cristo tinha um corpo. Então, corporalmente habitou o Deus descendo em um homem, que para eles era inconcebível, mas é o que aconteceu. Cristo era um homem e Deus, né? Ali se relacionando a divindade de Cristo juntamente com a sua humanidade. Então, Paulo faz questão de ressaltar que Cristo sim tinha um corpo, refutando a ideia da questão de que Cristo não poderia ter habitado em um corpo, porque Deus não habita em corpo, porque o corpo é mau, e também falando para eles que deuses, espíritos e coisas que estão nesse meio tempo, não se preocupe com isso, vocês não têm que aplacar a ira de ninguém deles, porque vocês têm o cabeça de tudo isso. Vocês já têm Cristo na vida de vocês. Cristo é o cabeça de todo o poder e autoridade. Aqui, em outras versões, todo o principado e potestade. Então, todo esse mundo espiritual, Cristo é o cabeça de tudo isso. Então, nós não temos que pensar nessas coisas e buscar muitas vezes essas coisas para acalmar aí a ira desses deuses, até mesmo de Satanás, né? E fazer com que, através da filosofia, do conhecimento, como era aqui, nós conseguíssemos, ou eles conseguiriam fazer isso, né? Então, Paulo diz para ele, Cristo é suficiente. E aqui nós encerramos essa primeira parte. Cristo é suficiente na sua vida, meu irmão. Não há necessidade de você ter busca de qualquer coisa que seja, conhecimento, pessoas, filosofias, nada disso para se elevar, para se justificar, porque muitas vezes é isso que as pessoas fazem, elas querem se justificar e não veem a justificação em Cristo, não depositam sua confiança em Cristo, não creem nele. Muitas vezes é através de outras coisas, e uma delas é o que estava acontecendo aqui, conhecimento, e hoje é o que nós temos, conhecimento, ciência. Nossa ciência está evoluindo e cada vez mais escravizando as pessoas. Nós vimos aqui, até mesmo na nossa realidade, nós temos que ouvir a ciência, temos que ouvir a ciência, temos que ouvir a ciência. Por um lado é bom, é claro que a ciência traz coisas boas para nós, com a permissão do nosso Deus, mas temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode nos escravizar e pode tirar o nosso foco de Cristo, que é a plenitude de tudo. Tudo que nós necessitamos, tudo que você necessita, meu irmão, está em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Estarei orando agora pelo nosso dia, encerrando assim esse vídeo. Pai, obrigado por mais uma meditação na Tua Palavra, e que possamos, ó Deus, de fato, estar enraizados, alicerçados em Cristo. Ele, Senhor Deus, é o que nós precisamos. Nós não precisamos de outra coisa a não ser em Cristo, buscar a Cristo, adorar a Cristo. Que a Tua igreja, Deus, possa a cada dia buscar ao Senhor, adorando o Teu Filho, adorando ao Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela salvação que Tu nos deste através do Teu Filho, ó Pai. Obrigado por tudo que Ele fez por nós. Nos dê um dia abençoado e nos guarde em nome de Cristo, agora e sempre. Amém, Pai. Deus abençoe e até a próxima quinta.